Olá amigos, tudo bem com vocês? Então estamos aqui para dar continuidade à nossa matéria, de Direito Penal, entrando agora na reta final da Lei Penal no tempo e estamos falando da questão das leis penais em branco. E eu dei como exemplo para vocês a lei de drogas. E aí vem a grande questão, por que a lei de drogas é uma lei penal em branco? O que ela tem de incompleto? Vem comigo, eu vou mostrar para vocês. A lei de drogas, meus amigos, se a gente pegar, por exemplo, o crime de tráfico de drogas, que é o artigo 33, vocês vão se deparar com uma situação curiosa. Olha o que o 33 diz. Está aqui o 33. Acompanhem comigo aqui a leitura. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou oferecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Olha o finalzinho. Drogas. Drogas. Então aqui está dizendo que se tu fizer tudo isso aqui com drogas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tu comete o crime de tráfico de drogas e está sujeito à pena de reclusão de 5 a 15 anos e multa. Então a lei de drogas diz que é crime o tráfico de drogas, por exemplo. Mas ela não diz o que é droga, o que é substância entorpecente. Ela não diz, por exemplo, quais substâncias são entorpecentes. Ela não diz. Em lugar nenhum. Mas é preciso dizer, é óbvio. Se em nenhum lugar disser o que é droga, como é que alguém pode ser preso e condenado por tráfico de drogas? Qualquer coisa pode ser droga, até DVD do Calypso pode ser droga. Se não tem em lugar nenhum a explicação do que é droga e quais as substâncias. Aí, meus amigos, é preciso que entre em ação o complemento. É preciso que exista um complemento que supra essa lacuna da lei de drogas. Por isso que a lei de drogas é uma lei penal em branco. Desculpem. Porque exige um complemento. Porque exige uma complementação. Aí alguém vai perguntar, mas professor, que complementação é essa? Que complementação é essa, por exemplo, nesse caso da lei de drogas? Ora, meus amigos, nesse caso da lei de drogas nós vamos ter uma portaria, Uma portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Uma portaria que é a portaria da Anvisa. Lá vai ter um rol das substâncias entorpecentes. Claro, vocês não encontram lá o nome fantasia. Ah, tá lá maconha? Não. Está lá o princípio ativo, o THC, tetrahidrocannabinol. Vocês vão encontrar lá. Ah, e o lança-perfume? Não. Vocês vão encontrar lá o cloreto de etila. Essas substâncias estão no rol da Anvisa. Então, quando tu pratica a conduta que está na lei de drogas e essa droga está no rol da Anvisa, pimba, é o tráfico de drogas. Tanto que é por isso que nos procedimentos para o tráfico tem que haver um laudo, haver a juntada do laudo definitivo, mostrando que aquilo ali não é farinha de trigo, aquilo ali é cocaína. O princípio ativo está ali. Se deram conta? Bom, sabendo agora o que é uma lei penal em branco, certo? Até vou apagar agora o conceito, porque não tem mais razão ter ele aqui. A pergunta se impõe. Afinal de contas, uma lei penal em branco retroage
ou não. Certo? É isso que a gente tem que saber. Se uma lei penal em branco retroage ou não. Então eu vou botar aqui assim, ó. Retroage? Alcança efeitos passados? A resposta é eu sei que muita gente não gosta quando eu boto essa palavra aqui, mas ela é de suma importância. Resposta é depende, pessoal, depende. Depende do quê? Depende se nós estivermos falando de uma situação de normalidade ou de anormalidade. Aqui está. Qual é a diferença? A diferença, amigos, é que a anormalidade são os casos em que a gente analisa o artigo 3º do Código Penal. Ou seja, os casos de leis excepcionais e temporárias. Logo, a lei penal em branco, ela segue a mesma regra das leis penais no tempo comuns. Significa, amigos, que em caso de normalidade, retroage. Mas em caso de anormalidade, não retroage. Vai prevalecer os efeitos. No caso da lei de drogas, por exemplo, a lei de drogas não tem nada complementar, excepcional, temporária. Tem um rol da Anvisa. Vamos supor que um sujeito foi condenado por ter cometido tráfico de maconha, certo? Tráfico de maconha. Foi condenado a 5 anos. Um determinado dia, o entorpecente cannabis, o THC, sai do rol da Anvisa. Significa que o fato de traficar maconha deixou de ser crime. É uma abolitio criminis. Significa que esse fato vai retroagir até o momento que o indivíduo praticou esse fato. É uma situação normal, certo? A maconha não está no rol da Anvisa por uma situação excepcional ou por uma situação temporária. Não. Ela está lá por uma situação normal. Saiu do rol da Anvisa, retroage. Agora, e quando a gente estiver falando de situações de anormalidade? Complementos envolvendo anormalidade. Aí não tem como retroagir, porque senão perde a razão de ser. Nós já vimos isso? Já! Nós já vimos isso. Querem ver, pessoal? Vamos pegar um exemplo aqui agora, que está em uma lei, que é a Lei 1521 de 51, que fala dos crimes contra a economia popular. Altera dispositivos da legislação vigente sobre crimes contra a economia popular. Aí olhem o que diz o artigo 2º. São crimes dessa natureza. Certo?
são crimes dessa natureza. E o inciso 6 diz que é crime contra a economia popular transgredir tabelas oficiais de gêneros e mercadorias ou de serviços essenciais, bem como expor à venda ou oferecer ao público ou vender tais gêneros, mercadorias ou serviços por preço superior ao tabelado, assim como não manter afixadas em lugar visível e de fácil leitura as tabelas de preço, olhem só, aprovadas pelos órgãos competentes. Então não há dúvida que nós estamos falando aqui de uma lei penal em branco, porque exige aqui do Poder Executivo que estabeleça tabelas de preços. Mas vamos supor que nós estamos numa fase, tá, em que houve uma trágica incidência de destruição das lavouras de trigo. E em virtude disso, amigos, foi elaborada uma lei excepcional, tá, estabelecendo uma tabela durante esse período. Durante esse período excepcional, uma tabela estabelecendo o teto, tá? O teto do valor, por exemplo, do pão francês, que não pode ultrapassar, por exemplo, R$ 5 o quilo. Aí, um comerciante ávido, com ambição de lucro, coloca o preço do quilo do pão francês a R$ 7. Certo? Um exemplo. E ele pratica esse crime. Pratica esse crime aqui. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, mas nessa situação excepcional é de 3 a 5, por exemplo. Quando passa a situação excepcional, a tabela volta ao normal e a pena volta ao normal. Mas para esse sujeito, será que com o complemento voltando ao normal, isso vai incidir a ele também? Não, porque esse complemento agora se deu por uma anormalidade. É um complemento excepcional. Então, nesse caso, não vai retroagir. Ele vai responder através da sanção mais grave, porque ele não simplesmente aumentou o valor da tabela, ele aumentou o valor da tabela, cobrou a mais da tabela, do teto, nesse período de necessidade. Certo? Vamos pegar um outro exemplo, agora do Código Penal, para fixar, deixar bem claro. Vamos pegar o artigo 269, 269. É um crime contra a saúde pública, está aqui. Omissão de notificação de doença. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública a doença cuja notificação é compulsória. Está lá a pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Como é que eu sei que isso é uma norma penal em branco? Ora, amigos, porque o Código Penal não diz quais são as doenças de notificação compulsória. Quem tem que estabelecer isso é o Poder Executivo. E aí nós temos, a Anvisa, o Ministério da Saúde, estabelecendo que moléstias, que doenças são essas. Por exemplo, uma doença de notificação compulsória que está lá no complemento é a varíola. Então, se um médico, certo? Um médico percebe que ocorreu a varíola e dolosamente deixa de comunicar à autoridade, porque a notificação é obrigatória, compulsória, ele comete esse crime, tá? Se passados 6 meses, por exemplo, passou 6 meses, e a varíola sai do rol de doenças de notificação compulsória, isso vai retroagir. E ele não vai mais, esse médico não vai mais responder pelo crime, porque é uma complementação numa situação de normalidade. Ok? Agora, suponhamos que uma doença entra na lista
por uma situação anormal, de anormalidade, numa situação excepcional. Por exemplo, SARS-2, Covid-19. Enquanto houver a pandemia, vai ficar lá no rol. E não notificar vai ser pena de 5 anos de prisão. E o médico dolosamente não notifica. Ele vai ser processado e se condenado a pena de 5 anos. E se cessar a situação excepcional, bom, aí a Covid vai sair do rol, isso é auto-executável, né? Vai sair do rol, mas não vai para esse médico voltar ao status quo. Não voltará para ele. Por quê? Porque a gente tem que se perguntar, esse complemento está lá por uma anormalidade? Sim. Então não retroagirá. Certo? Então, para resumir, né? Lei penal em branco retroage? Depende. Se nós estivermos falando de complemento de normalidade, vai retroagir. Se for complemento de anormalidade, não retroagirá. Penúltimo ponto da nossa lei penal no tempo, mas que exige muita atenção da gente. Não, peraí. Não. Na verdade, é o último. Tempo do crime. Último ponto. Meus amigos, muita atenção. Toda vez que nós queremos saber algo relacionado a tempo, qual é a primeira palavra que vem à nossa mente? Qual é a primeira palavra que inicia a nossa pergunta? Quando a gente quer saber algo relacionado a tempo, quando a gente vai perguntar para alguém, a gente estabelece a seguinte pergunta, né? Mas vem cá. Quando? Não é verdade? Aqui não é diferente. A pergunta que a gente faz aqui, ela começa com quando. Então, o que a gente quer saber em relação ao tempo do crime? A gente quer saber quando o crime aconteceu. Nós queremos saber quando o crime ocorreu. Certo? Bom, o fato, meus amigos, é que o direito penal, ele traz 3 teorias para o tempo do crime, para que se analise quando um crime cometeu. Então ela fica assim, ó. Teorias. A primeira é a teoria da atividade. A segunda é a teoria do resultado. E a terceira é a teoria da ubiquidade. Aqui está. Atividade, resultado, ubiquidade. A teoria da atividade, ela também é chamada de teoria da ação. E o que essa teoria diz? Essa teoria estabelece, amigos, que um crime é praticado no momento da conduta do agente. Ou seja, momento da ação, momento que ele agiu, ou da omissão. Pouco importando o momento do resultado. O momento do resultado não importa.
é totalmente irrelevante. Exemplo. Adivinhe quem apareceu? Aqui está ele, Tício. O Tício deseja matar o Caio. Certo? O Tício dá uma facada no Caio. E o Caio morre. A facada ocorreu no dia 13/10/2020. E o Caio morreu no dia 15/10/2020. Bom, a pergunta que eu vou fazer é: para a teoria da atividade, ou teoria da ação, quando esse homicídio foi praticado? Dia 13/10 ou dia 15/10? E agora? Dia 13/10 ou dia 15/10? O crime é praticado no momento da conduta. Foi dia 13. Então, para a teoria da atividade, 13/10 é o momento que esse crime foi considerado praticado, e não dia 15. Certinho? Pois bem, agora nós temos a teoria do resultado. E a teoria do resultado, senhores, ela diz exatamente o contrário. Ela diz que não interessa o momento da conduta, momento da ação ou da omissão. O que realmente interessa é o momento, como o nome diz, né, do resultado. Então, facada dia 13/10/2020, morte dia 15/10/2020. Para a teoria do resultado, esse homicídio foi praticado no dia 15, não no dia 13. Sem mistério, tranquilo, exatamente o contrário. Se deram conta? Exatamente o contrário. Agora, nós temos uma terceira teoria, que é a teoria da ubiquidade ou mista. Teoria da ubiquidade ou mista. Para essa teoria, que também é chamada, como eu disse aqui, de mista, na verdade, amigos, para essa teoria tanto faz. Pode ser no momento da conduta, como pode ser também no momento do resultado. Então, para a teoria da ubiquidade, facada dia 13/10, morte dia 13/10, para essa teoria o homicídio é considerado praticado nos dois momentos, tanto no dia 13 quanto no dia 15. Escolhe. Isso para a teoria da ubiquidade. Agora, vocês precisam entender uma coisa. O direito penal, ele elenca 3 teorias. Mas o nosso Código Penal, o direito penal brasileiro, elegeu uma. E qual é a teoria brasileira? Que isso já é um dos temas campeões, certo? De cair em prova de toda a matéria do direito penal. É o que eu estou falando agora. Nós vamos saber, meus amigos, ao analisar um artigo do Código Penal, que é o artigo 4º. O artigo 4º vai responder isso para a gente. O artigo 4º vai nos dizer. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos até o artigo 4º do Código Penal e vamos ver o que ele vai dizer. Cheguei nele. Tempo do crime. Vem comigo. Tempo do crime está aqui. Olhem só.
Considera-se praticado o crime num momento. Em que momento? Da ação ou omissão. Então, por enquanto, a teoria não é a do resultado. Ou ela vai ser da atividade, ou ela vai ser da ubiquidade. Então, é da ação ou omissão. Ainda que outro seja o momento do resultado. O que está dizendo aqui? Não interessa o momento do resultado, não é relevante para nós. O que é relevante para nós é o momento da conduta, da ação ou da omissão. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, senhores, que para o nosso Código Penal brasileiro, a teoria adotada para o tempo do crime é essa aqui. Não é a do resultado, não é a da ubiquidade. A teoria é da atividade. Ou seja, leva-se em consideração para o direito penal brasileiro o momento do comportamento do agente, da conduta, da ação ou omissão. Não importa o momento do resultado. O momento do resultado é irrelevante. Certo? Se deram conta disso? Todo mundo pegou? Muito bem. Pessoal, alguém talvez vá perguntar assim, mas professor, qual é a importância de estabelecer o tempo do crime? Tem alguma importância, tem alguma relevância estabelecer isso? Tem, pessoal. Querem ver um exemplo? Vamos supor que no dia 13/10 aqui, o Tício tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias. Quando o Caio morreu, a idade do Tício já era 18. Se a nossa teoria da atividade, como ela é, e como é levado em consideração só o momento da conduta, o Tício é menor de idade. Então ele não responderá pelo crime de homicídio, ele responderá pelo ato infracional relativo ao homicídio. A regulamentação dele não será pelo Código Penal, mas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a nossa teoria fosse do resultado, ele seria tratado já como adulto. Se a nossa teoria fosse da ubiquidade, ele seria tratado como adulto, ou poderia ser. Mas como a nossa teoria da atividade, ele ainda é adolescente. Perceberam? Também pode ser importante para alguns casos relacionados à prescrição, por aí vai. Certinho? E aí, meus amigos, vocês podem agora finalmente dar adeus à aplicação da lei penal no tempo. Daqui, a gente se encaminha, então, para a lei penal no espaço. Todavia, eu receio não haver mais tempo. Agora não é o momento de falar da lei penal no espaço. Isso é um momento para a próxima aula. Agora nós vamos tomar um cafezinho, dar uma relaxada e daqui a uns minutinhos estamos de volta, certo? Só clicar no próximo vídeo e acompanhar a sequência. Valeu, meus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.